Olá, turma. Vamos iniciar a nossa aula 27 de História, tendo hoje como tema Governo de Jânio Quadros, 1961, um governo presidencial mais curto da história política brasileira e extremamente conturbada também, né? Esse período em que Jânio Quadros assumiu como presidente. Então, como é que houveram as eleições pós-governo de JK? O candidato Jânio Quadros era o candidato da UDN, né? Lott, Henrique Teixeira Lott, era o candidato do PSD, PTB, o candidato apoiado, inclusive por JK, e Adhemar de Barros corria por fora, era o candidato aí do PSP. Então, depois aí de muitos anos, muitas eleições, né? Desde das eleições de 45, nesse período aí liberal-democrático, a UDN ainda não tinha eleito um candidato. E aí, por fim, devido às críticas do final do governo JK, a UDN, na figura de Carlos Lacerda, conseguiu emplacar aí o candidato Jânio Quadros, né? Que tinha um perfil extremamente exótico. A gente vai falar já já sobre isso. E acabou, inclusive, não correspondendo aos interesses da UDN, que a gente vai falar também, né? Mas teve uma vitória esmagadora, na época, mais de 6 milhões de votos. Lembre-se que só voltava os alfabetizados, né? Ou seja, uma minoria da população brasileira naquela época. E isso deu muita ênfase, né? Muitas vivas ao sua posse. E criou-se uma expectativa grande da UDN e do próprio Jânio Quadros, né? Devido à sua popularidade adquirida durante a campanha. Então, Jânio conseguiu atrair o voto tanto da classe alta como da classe média, que vinham nele uma esperança de combater a inflação e de garantir a continuidade do crescimento econômico do país. Combate aos altos gastos governamentais, que era a grande crítica, né, do governo anterior, de JK, e moralização da administração política do Brasil, eram algumas promessas feitas por Jânio, né, devido às acusações de corrupção e desvio de dinheiro que JK levou, né, devido à construção do Brasil e tudo mais. Então, durante a campanha eleitoral, uma gama de eleitores passou a defender o voto Janjan, ou seja, Jânio para presidente e João Goulart, que já era o vice e aí estava tentando a sua reeleição para vice, né? Jango era o vice-presidente na chapa do PSD, na chapa de Lott. Isso era possível porque na época, como eu já tinha dito, a lei exigia votos separados para presidente e tinha uma eleição separada para presidente e uma eleição separada para vice, né? Elegendo o presidente, você não elegia automaticamente o vice, assim como é hoje, não. Na época, tinha uma eleição para presidente e outra para vice, né? Então, apesar de serem de lados opostos, Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros era da UDN, né? Que tem um histórico ligado ao liberalismo, e João Goulart era do PTB, partido ligado a Vargas e toda aquela história lá do nacionalismo. E assim eles vencem, né? Vencem, então, Jânio Quadros da UDN e João Goulart do PTB para vice, né? Agora a gente vai falar sobre a campanha. A campanha de Jânio Quadros é realmente assim uma coisa excepcional na ideia de política, de se fazer política, né? Mesmo Vargas tendo iniciado a história lá do populismo, a história de uma nova cara que o político brasileiro ele toma, né? Essa ideia populista chega ao máximo na figura de Jânio Quadros. Aí eu pus aí uma parte do jingle de campanha, né? Varre, 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 vassourinha. Varre, varre, valha a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Então, assim, era um estereótipo de político popular que ele queria encarnar
esse personagem grotesco, né? Nos dias de hoje a gente diria isso, mas que colou. O povo gostou dele, as pessoas, ele se tornou uma figura popular. Ele gostava de falar arrastando assim o R, né? Porque dava mais pompa, mais credibilidade à fala dele, ele achava. Ele participava de comícios cantando essa música e carregando uma vassoura, né? Uma coisa extremamente nos padrões de hoje, né? Caricaturada demais. Mas deu certo. Ele chegava a ponto de amassar o terno dele, né? Ele amassava e colocava o terno todo amassado e colocava um sanduíche de mortadela dentro do bolso, saindo assim do terno, e jogava farinha na cabeça para dar uma aparência popular, de pobre mesmo, paupérrimo, né? Uma pessoa como se a farinha representasse caspa na cabeça, o terno fosse amassado, ele fosse do povo, e realmente ele comesse aquele sanduíche de mortadela, né? E para parecer do povo. Então a campanha de Jânio Quadros foi uma campanha grotesca, uma campanha, uma caricaturação incrível que ele encarnou aí para poder vencer a eleição e se tornar uma figura extremamente popular. E acabou entrando, virou um mito, né, da política brasileira. Então, a época, a gente tem que abrir esse parênteses aqui, a época do governo de Jânio coincidiu também, o final do governo de J. Caio e o auge do governo de Jânio coincidiu, no contexto internacional, com a Revolução Cubana, que foi feita em 1959, né? Que foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do presidente cubano, lá, o ditador Fulgêncio Batista, no dia 1º de janeiro de 1959, pelo movimento 26 de julho, liderado pelo revolucionário Fidel Castro, né? Qual é a ideia da Revolução Cubana? Na realidade, Cuba a gente tem que falar um pouco sobre isso. Cuba é uma ilha, né, que fica no Caribe e fica a mais ou menos 150 quilômetros da Flórida, nos Estados Unidos. É bem próximo dos Estados Unidos. E durante a década de 50, Cuba acabou sendo um balneário americano, né? Lugar de hotéis, cassinos, os americanos iam lá. Só que a ilha vivia sob extrema pobreza, né? Tirando a capital Havana, que recebia investimento de grandes empresários americanos, né? A população e todo esse dinheiro, em vez de ir para educação, saúde, estrutura de construção, né? Para melhorar a vida das pessoas, não. Esse dinheiro era embolsado aí por Fulgêncio Batista e havia extrema corrupção dentro de Cuba. Sabendo disso, alguns jovens se juntaram a Fidel Castro, o mais famoso deles aí, o Ernesto Che Guevara, que aparece aí na foto, né? Na verdade, 7 jovens. Qual era o plano deles? Eles saíram de lancha do México, abortaram lá em Cuba, armados, e convenceram a população a lutar do lado deles, né? Em pouco tempo, eles tinham um exército de cubanos lutando do lado deles, e eles conseguiram tomar o governo para si, né? E implementaram um governo socialista, o que agradou muito. Lembrando que o mundo vivia a Guerra Fria, que agradou muito à União Soviética. Então Cuba virou o único espaço socialista nas Américas, o que irritou extremamente os Estados Unidos, né? Então Cuba passou a ser o inimigo número 1 dos Estados Unidos e qualquer relação com Cuba era mal vista pelos Estados Unidos e pelos países do bloco capitalista, né? Então é importante que a gente saiba disso para a gente ver os rumos que a economia brasileira tomou, que a política internacional brasileira tomou no governo de Jânio Quadros, né? Medidas consideradas na época absurdas, né? O governo de Jânio Quadros ficou famoso por medidas que não tinham nada a ver com as necessidades do povo brasileiro, como, por exemplo, proibir o uso de biquíni nas praias, briga de galo foi proibida, corrida de cavalo só podia ser durante a semana, e lança-perfume ele proibiu nas festas de carnavais. Vou explicar cada um desses pontos, né?
Primeiro, biquíni, ele proibiu por ser um moralista, né? Não era uma coisa comum ainda as mulheres irem para a praia usarem biquíni durante a década de 50, apesar dessa foto aqui, né? O biquíni, era apelidado, começou com o nome de duas peças. Ganhou esse nome devido ao teste nuclear no atol de Bikini, né, na Ilha do Pacífico, em 1946. E aí ele acabou sendo popularizado aos poucos, não foi uma coisa. E isso irritava os moralistas, que as mulheres utilizassem biquíni, principalmente nas praias do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, para apoiar os conservadores e os moralistas, ele proibiu que as mulheres usassem biquíni. Muitas pessoas viram que isso não era função de presidente, estar se metendo nesse tipo de discussão, né? Proibir também briga de galo, apesar de hoje ser proibido, inclusive, né? Mas também se esperava que a própria sociedade tomasse essa medida, né? Como corrida de cavalo, lança-perfume, também é uma medida moralista. O lança-perfume até pus aqui, hoje é considerado droga, né? Entorpecente. Na época era permitido, as pessoas utilizavam como álcool, né? Apesar de a gente saber que faz mal, mas durante muito tempo o lança-perfume era tido como uma droga de menor poder ofensivo, né? Durante pouco tempo mesmo, acho que até 1990, década de 90, é que isso acabou sendo proibido totalmente, né? Assim, ganhou um poder de restrição maior. Mas essas atitudes de Jânio Quadros acabaram, você vê, nos primeiros meses de mandato, ele já querendo se meter na vida das pessoas com atitudes conservadoras, né? Então tinha quem apoiasse, tinha quem não apoiasse, mas o que é importante a gente saber é que isso talvez não fosse função de um presidente nos primeiros meses de mandato. Lembrando que o Brasil estava em uma situação de extrema crise econômica. E a gente vai falar agora. Né? Quais os problemas da economia? Dívida externa, inflação. Lembrando, né, lá do governo de JK, devido às ações do governo de JK, a construção de Brasília, né, e a construção de hidrelétricos e tudo mais, fez o Brasil ficar dependente do FMI. O Brasil teve que gastar suas reservas, teve que isso acabou, muitos gastos acabam gerando inflação e crise econômica, né? Então, nas questões relacionadas à economia, o grande foco de Jânio Quadros era o combate à inflação. Para isso, ele anunciou um plano econômico de austeridade, que previa a redução de gastos e impôs algumas medidas bastante impopulares. Primeiro, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar, em 100%. Em seguida, retirou subsídios ao petróleo e ao trigo. Então ele acabou aumentando o valor do trigo, ou seja, do pão, e aumentando o valor da gasolina. Essas medidas que talvez deveriam até ser tomadas, talvez elas fossem corretas, né? Porque se a inflação está alta porque gastou demais, a primeira medida é tentar controlar os gastos. Inclusive, naquela época, o Brasil já estava nas mãos do FMI. Isso eram determinações do próprio FMI, né? Eu só continuo emprestando a vocês, só não cobro a dívida, só consigo diminuir os juros se vocês cumprirem essas metas. E aí, Jânio Quadros, ele, como inclusive era pregado na campanha, cumpriu as metas. Só que essas medidas despencaram a popularidade que tinha adquirido durante a campanha. Então, junto com essas outras medidas aqui, essas bobagens tidas como absurdas na época, né? Por exemplo, ele botou 2 jumentos para pastarem em Brasília. Lembrando também que Jânio Quadros ele foi o primeiro presidente a ocupar o Palácio do Planalto. O primeiro presidente a governar em Brasília, né? Apesar de JK ter construído Brasília, ele não governou em Brasília. Ele deixou para o próximo presidente. E aí Jânio Quadros ele já foi governar lá em Brasília. E ele botou 2 jumentos lá para representar um Nordeste, sei lá, a cabeça maluca dele, né?
Então, essas medidas na política acabaram sendo desastrosas. Politicamente, o governo de Jânio Quadros também foi desastroso. O presidente iniciou uma devassa moralizadora nos cargos administrativos e denunciou abertamente políticos do PSD e do PTB. Além disso, não fazia questão nenhuma de manter cordialidade com o partido que o apoiava, que era a UDN. Isso levou a Jânio se isolar politicamente, passando a governar sem apoio parlamentar, fato que inviabilizava a governabilidade presidencial. Né? Então ele assim não que conversa com ninguém. Então a UDN, que passou anos para poder eleger um candidato seu, colocou alguém que não seguia a doutrina ou os mandos da própria UDN. O que foi que aconteceu? Carlos Lacerda já começou a criticar o Jânio Quadros, né? E aí Jânio Quadros começou a sofrer uma pressão enorme, tanto da oposição, que era o PTB e o PSD, quanto da própria situação, do seu próprio partido, que era a UDN, porque ele não acatava as determinações do partido, principalmente no que se trata sobre política externa. Ele optou por uma política externa independente. Restabeleceu a aliança com a União Soviética e com a China e condecorou Che Guevara com o maior prêmio que se pode dar a uma pessoa de fora, um estrangeiro, em solo nacional, que é a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Por quê? Né? Essa é uma pergunta que ninguém entende, ele quis chocar. Né? O que é que se esperava? É que ele mantesse, no caso da política externa, um alinhamento com os Estados Unidos e com o bloco capitalista. É assim que o Brasil agia desde Dutra. De repente, ele restabelece isso para obter vantagens comerciais, né? Para tentar fazer um comércio com a União Soviética, com a China, enfim, para tentar pôr pressão nos Estados Unidos de alguma forma, pressão no campo da política externa, do comércio internacional. Mas isso acabou sendo voltando para ele com uma coisa extremamente negativa. Então ele não sofria só pressão interna da UDN, dos seus adversários políticos, mas acabou sendo a pressão internacional. E aí eu acho que ele quis atingir os Estados Unidos, e aí trouxe o maior símbolo do comunismo aqui nas Américas, que era o revolucionário Ernesto Che Guevara, e condecorou aqui no solo nacional. Ele veio em visita oficial aqui para o Brasil, né? Alguém considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, e condecorou Ernesto Che Guevara. Não é à toa que o governo de Jânio Quadros não completou nem 7 meses, porque de uma hora para outra ele anunciou que iria renunciar. Então, em agosto de 1961, a crise do governo de Jânio era aguda. Carlos Lacerda, homem que havia apoiado nas eleições, agora o atacava abertamente. Além disso, Jânio não tinha o apoio do Congresso, já falei sobre isso, né? Porque ele queria governar só, sem seguir determinações de partido nenhum. Em decorrência dessas situações, tomou uma atitude drástica. Apresentou a renúncia no dia 25 de agosto de 1961. Aí está a carta de renúncia, eu vou mostrar em outra imagem, né? Motivo: Jânio nunca explicou o que o motivou a renunciar. Nunca mesmo, viu, gente? Errou pro túmulo. Mas há um consenso entre os historiadores de que foi uma tentativa de autogolpe. Observando retrospectivamente, podemos perceber que foi um erro de cálculo. Jânio esperava que sua renúncia não fosse aceita e que um clamor popular surgisse exigindo seu retorno à presidência com amplos poderes políticos, isso é, sem a presença do Congresso para incomodá-lo. Então ele achava que ao renunciar o povo ia dizer, não, Jânio, fica. E aí ele dizia, fico, mas eu fico com plenos poderes. E iria instaurar um tipo de ditadura, enfim. Ele achava que isso poderia acontecer, mas a renúncia dele foi aceita pelo Congresso e o povo não protestou. Não houve um clamor popular nenhum para que ele ficasse. Então,
Isso resume o governo dele a menos de 7 meses no governo, né? Ele não completou nem um ano no governo. E aí acho que por vergonha própria, não sei, ele nunca revelou o motivo, né? Na realidade ele disse que sofreu pressões. Isso aí é bem verdade, que ele deve ter sofrido pressões, inclusive da CIA, né? Lembrando, Guerra Fria, e ele estava levando o Brasil aí para uma situação de reencontro, né, com os países socialistas, né? É, ampliou a diplomacia brasileira, porque era proibido, né, na Guerra Fria, de você manter relações diplomáticas com países do outro bloco. E ele rompeu com isso. Isso, obviamente, se já tinha uma galera, né, aquelas classes que eu já falei para vocês, interessadas em dar um golpe, o pessoal cresceu o olho. Ele poderia ter feito um governo calmo, porque ele era da UDN, né? Bastava ele seguir, mas não, seguir as determinações da UDN, mas não, ele quis seguir, ele achou que era popular demais, por causa da sua campanha, por causa da sua expressiva votação e tudo mais, né? Então, após a frase dele falei em forças terríveis, porque ocultas nunca foram, né? Porque ele saiu no jornal Essa na época, dizendo que eram forças ocultas que fizeram ele sair do poder. E ele disse que mudaram o texto dele, porque não eram ocultas, eram terríveis. E aí depois, já mais velho, ele foi governador de São Paulo, posteriormente, e aí ele disse isso aí, né? Fala em forças terríveis, porque ocultas, mas assim, dar nome aos bois ele nunca deu, né? Que forças eram essas? Então essa aí é a carta, né? Da renúncia, nesta data, e por esse instrumento deixado como Ministério da Justiça, as razões do meu ato, renunciei ao mandato de presidente da República, né? O problema é que, com a renúncia de Jânio, uma grave crise política iniciou-se. A cúpula militar afirmou que não aceitaria a posse de João Goulart, vice-presidente e sucessor, de acordo com a Constituição de 1946. Quem deveria assumir era o vice, né? Mas não queriam aceitar. Isso é assunto para a nossa próxima aula, né? Que a gente vai falar sobre o governo de João Goulart. Mas, em suma, resumidamente, né? A gente vê que o governo de Jânio Quadros foi curto e foi extremamente conturbado, né? Desde a eleição, uma eleição cinematográfica de um candidato caricaturado, né? Até um governo ao qual ele não aceita nenhum tipo de determinação partidária, quer governar por si próprio, chega a ponto de nomear, né, Che Guevara com o título, né, com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, e romper relações, né, restabelecer relações, né, com a União Soviética e com a China. Tudo isso irritou irritou muita gente no momento de Guerra Fria que vivia o mundo e o Brasil. Ok? Tchau, tchau.